Você entendeu bem. O que tem em mãos é uma espécie de kit de primeiros socorros para emergências literárias. Desde a inicial e retirada decisão de escrever, até o desejo de publicação, passando por suas dúvidas mais frequentes ou as mais raras. Trata-se de escrever e de ter à sua disposição o arsenal mais completo para tirá-lo de apuros com o sucesso. Sabendo que não é a mesma coisa escrever do que escrever literariamente. Há um paradoxo aqui. Para escrever, não existem fórmulas prontas. O que é apropriado numa situação pode ser ineficaz em outra, e vice-versa. Daí o prazer do texto. As emergências, por um lado, os problemas da criação. A escrita, ela provoca certos distúrbios, afrontamentos, excitação, bloqueio, angústia, insuficiência lexical, insônia, isolamento, incerteza, confusão. Algo assim como acreditar que se escrever uma obra-prima da literatura universal e levar grandes desilusões. Por outro, os problemas da técnica. Como e quando e por que optar por uma ou outra alternativa. Você almeja um conto ou um romance que os leitores recomendem uns aos outros. Está carregado de interrogações. Até um inofensivo ponto e vírgula se transforma num dilema. Na sua necessidade de converter sua experiência em experiência literária. Alegre-se. Um escritor hábil está carregado de dilemas e compreende que, ao analisá-los, analisa o seu próprio pensamento. Este vídeo ele vai oferecer caminhos para resolvê-los. Certamente, depois de refletir e experimentar as respostas e descartar e tentar de novo, em vez de parar porque não sabe o que escrever, você para escolher entre diferentes alternativas. A síndrome do paciente escritor. Você não confessa nem ao seu interlocutor mais íntimo, interno, mas se vê publicando um livro de capa dura, letras grandes na capa, ou em brochura com orelhas, ou em um bolso com milhares de exemplares vendidos. Anote suas reações e sensações em 2 colunas, as boas e as más. Certamente você passa de uma para outra em menos do que dura um relâmpago, ou num instante, ou no tempo do canto de um galo, ou de uma galinha, você pode dizer. Escrever é um ato violento ou luxurioso, um esvaziamento ou uma carga, um trânsito para além ou para quem. Se você falha no ato de criação, pode amargurar-se diante das ideias que não consegue capturar, censurar-se, perder a autoconfiança, empanturrar-se de palavras e não saber o que fazer com as tantas que os dicionários contêm. E escrever um conto que a falta de vocabulário ou a sintaxe rebuscada tornam insuportável. Se falha na técnica, pode estar funcionando como um autômato, usando constantemente as mesmas palavras da mesma maneira, sendo uma escrevente de páginas notariais, que não encontra o tom nem a própria voz. Pode estar fazendo como outro escritor já fez, ou contar uma anedota e não perceber que, para fazer literatura, não basta transcrever o que alguém lhe contou. Ou complicar-se, perder o controle e forçar tanto a linguagem que acabe por afogar o texto. Seja como for, escrever é saudável. É como sonhar. Contava Freud que numa cidade todos os homens estavam apaixonados pela mesma mulher. Até que um dia, um deles, um homem diminuto, amanheceu dizendo que se sentia libertado daquela obsessão. Ao indagarem os vizinhos como conseguira, ele contou que naquela noite sonhara que a mulher o amara. E sonhando, resolveu o conflito. Resultados idênticos podem ser alcançados escrevendo. Você está doente de literatura. E, como tem dúvidas ou problemas, talvez já tenha feito vários check-ups e seja um hipocondríaco literário.
A seguir, as mais comuns, as que homens e mulheres repetem até entenderem o que é ser escritor. Qual é o melhor treinamento? Como multiplicar as ideias? Evitar o bloqueio de todo tipo. Dominar as estratégias, a linguagem. Conseguir a voz própria e o narrador mais adequado em cada caso. Muitos não escrevem porque carecem das respostas a perguntas como as que nós reunimos aqui nesse vídeo. Avante, pois, não sofra, haja. Primeiro lugar, tenho vontade de escrever. Por onde eu começo? Bom, seria bom se você saber de onde vem essa necessidade e aonde quer que ela o leve. Você tem vontade de escrever. Deveria ter claro o que escrever. De qualquer forma, comece pelas primeiras palavras que lhe vêm à mente. Diz um provérbio árabe que uma palavra dita se transforma num conto. Assim, por exemplo, numa aldeia, todas as mulheres se reuniam pelas manhãs, na margem do rio, e conversavam entre si, em meio a risos tal do trabalho. Numa ocasião, uma disse a que estava ao seu lado: meu marido me deu um brinco de ouro. Esta sussurrou no ouvido da outra mulher: ei, o marido da Zuma deu um brinco de ouro e diamantes. A outra respondeu: que sorte tem essa aí, né? Que nós não tivemos, cheia de inveja. Acrescentando um adendo. A inveja trouxe então a desconfiança. Imagina, de onde ele tirou tanto dinheiro para comprar isso? Brinco, diamantes e outras joias? Disse outra. E uma que estava ouvindo a conversa disse: ah, deve ter roubado de alguém. Outra acrescentou: claro, com razão. O marido dela sai à noite. Dizem que trabalha no palácio. Com certeza roubou alguém no palácio. Outra respondeu: que nada, ele é muito bonito. A princesa deve ter se apaixonado por ele e lhe dado muitas joias. Ah, então talvez por isso que o rei construiu um palácio com aquela parte alta da parede para cercar a princesa desses namoradores e sedutores? Bom, como deu para perceber, chegou ao ouvido de todo o povo que o marido de Zuma tinha um affair, um caso secreto com a princesa. Ocorreu-lhe um final possível? Qual? Em suma, uma frase que cresce, uma série de conjecturas impulsionadas por sentimentos contraditórios e uma conclusão final. Isso é uma história. Já viu? Comece por uma frase que sugira algo a mais e continue com as conjecturas até encontrar um final. E por que não uma só palavra? Aquela que acabou de lhe ocorrer agora mesmo. Divida-a em sílabas. Cada sílaba gera outra palavra. E já tem por onde começar. Ou comece com um fragmento, uma lembrança, um sonho, ou uma observação, até os alicerces da construção. Segunda pergunta muito comum é preciso ter talento para escrever? A arte do escritor requer uma certa disposição inata? Bom, requer uma ânsia tumultuosa de dizer algo que obriga o verdadeiro escritor a abandonar tudo, ao menos mentalmente, e escrever. Disposição inata, talento, ou melhor, liberdade interior, curiosidade, dúvida inteligente, flexibilidade. Escrever é trabalho e domínio das estratégias, embora estas estratégias se renovem a cada texto. O ofício é produto da prática constante, da experiência. E a experiência é uma soma de intuições e comprovações benéficas em contínuo movimento. O escritor se faz escrevendo. Não há talento sem constância. Tem um conselho de Doran Lessing que ele diz: aprenda a ter fé no seu próprio julgamento, a adquirir independência interior, a confiar que o tempo dirá o que é bom e o que é mal, inclusive o que há de mal em você. Não preste atenção às modas literárias do momento, porque as verá mudar, às vezes da noite para o dia.
Lembre-se de que o crítico que o rejeitou com desprezo, se o seu livro chegar a ser um sucesso, o cumprimentará 5 anos depois com nossa, como gostei desse livro. O talento é impossível que seja consequência da luta por averiguar quem sou. Quem é a minha escrita? Desde onde eu escrevo? Não basta a astúcia para combinar palavras e inventar um artefato que chame a atenção. É válido nos primeiros tempos como modo de testar mecanismos. Depois, não pare até descobrir que mecanismos são os que estão ligados a você mesmo. Por fim, chega o olhar do revisor, persecutório para uns, divertido para outros. Amigo, escrever é reescrever. E também é preciso ser talentoso para isso. Ah, quero escrever, mas não consigo. Eu sei, é difícil. É difícil começar a escrever. Ou as ideias desfilam atropeladamente pela sua cabeça, mas não chegam coerentes ao papel. Um e outro são problemas que tolhem o desejo. Se algum deles é o seu sintoma, console-se. Há bons antídotos. Experimente-os. Ofereçamos-los nas respostas que seguem. Os mais comuns. Tem um escritor que é perfeccionista. Demais. Espera diante da página ou da tela do computador que surja a frase perfeita. Tem um escritor que é ansioso. Ele tem ataques de euforia arrebatadora ante o aparecimento da ideia e de depressão à medida que ela se dilui. Há escritores que são obsessivos. Ele tenta aperfeiçoar os detalhes antes de chegar à metade do texto. Há escritores que são inseguros. Ele interrompe constantemente a escrita para documentar-se. Há escritores que são exagerados. Ele esgota-se mentalmente numa única sessão. Há escritores que são impulsivos. Ele escreve entusiasmado as primeiras ideias e acaba jogando tudo no lixo. Há escritores que são bloqueados. Ele começa um texto e o abandona pela metade, alegando que não sabe como continuar. Preste atenção às prescrições contra esses estados perigosos da mente e da alma. Para começar, escreva rascunhos, não textos acabados. Os rascunhos são continuações do pensamento, e com eles você enfrenta o sabotador. Não corrija. Não faça em ordem lógica, princípio, meio, fim, não. Escreva as partes isoladas do todo e vá escrevendo. Deixe algo no tinteiro. Planeje como começará o dia seguinte. Em vez de buscar na mente, retome o que já foi escrito. Uma palavra, uma frase, e continue a partir dela. Se você se freia porque há coisas que não ousa dizer, nem mesmo no seu diário íntimo, tente averiguar se o que tem é medo de ouvir a si mesmo. É isso. Escreva sobre o medo e verá que o seu mundo inteiro se reorganiza em novas direções. Talvez lhe custe começar a escrever porque você a toma como atividade para a qual é preciso preparar-se. Mas uma obrigação como o trabalho, com horário noturno, por exemplo, que faz com que durante o dia, e apesar de levar sempre consigo o seu bloco de notas, você não anote o que chama a sua atenção. Isole-se durante o dia, uma semana ou o tempo que puder, e anote o que experimentar nesse lapso, sem obrigar-se a dar-lhe a forma. Muitos escritores preferem trabalhar a ideia a fundo mentalmente durante um tempo, sem partilhá-la como ninguém. Pode seguir o exemplo de Ítalo Calvino. Quando escrevo, procedo por séries. Tenho muitas pastas onde coloco as páginas escritas, segundo as ideias que me passam pela cabeça. As anotações de coisas que gostaria de escrever. Tenho uma pasta para objetos, uma pasta para os animais, uma para as pessoas, uma pasta para os personagens históricos,
e outra para os heróis da mitologia. Tenho uma pasta sobre as 4 estações e uma sobre os 5 sentidos. Numa reúno páginas sobre as cidades e as paisagens da minha vida, e noutra, cidades imaginárias, fora do espaço e do tempo. Quando uma pasta começa a encher-se de páginas, ponho-me a pensar no livro que posso tirar delas. 4. Treina-se a criatividade? Sim. Viva e anote o que vê, o que lhe dizem, o que pensa, o que escuta. Dê-se permissão. O ambiente dificulta ou facilita o pensamento criativo. Prepare o seu lugar ideal, com espaço no qual se mova à vontade, ainda que seja uma mesa, e tranquilidade para que ninguém o incomode. Invente um interlocutor, um aliado. Leve um registro de suas ocorrências. Enriqueça a associação de ideias e induza a concentração. Escreva todos os dias. Um dia que você não escreve, considere um dia perdido. Nunca desista, apesar das circunstâncias ao seu redor. Não importa que não goste ao reler o texto. A maioria dos escritores não gostam do seu próprio texto no início. Converta-se num observador. Não esqueça que todo escritor tem um pouco de fofoqueiro. Compare as duas realidades, duas experiências vividas, sons, perfumes, pessoas, momentos, e escreva-as e reescreva. Imagine uma viagem para fora, para dentro, e outra de dentro para fora de si mesmo, e escreva durante esta viagem. Contemple a vida cotidiana, os fatos, os sentimentos, as coisas, as palavras, com atitude de estranhamento, e escreva a partir das novas percepções. Ative os seus sentidos. O excepcional pode habitar nos lugares ou situações mais rotineiras. Dedique tempo a buscá-las. 5. É um risco escrever textos autobiográficos? Bom, se o que você precisa é escrever sobre o que lhe acontece, faça. Na medida em que tiver assuntos pendentes, não poderá pensar em outros novos. Mas, ao mesmo tempo, tenha em conta que, embora toda escrita seja autobiográfica, o escritor transforma a realidade, inventa, tomando do que conhece aquilo que lhe convém e do modo que lhe convém. Como fazê-lo? Escolha. Escrever é selecionar algum dos seus momentos mais dramáticos, algo de uma pessoa, um gesto de outra, um lugar, uma ocasião especial, um dado dessa ocasião, algo sonhado, algo irreal. Reordene. Escrever é ordená-los para conferir um sentido aos momentos selecionados. E assim você terá se desvinculado da sua própria biografia. 6. O que faço se me atacar a ansiedade? Relaxe alguns minutos antes de começar a escrever. Respire fundo e deixe fluir os pensamentos. Instale-se no seu lugar preferido. Escreva sem estar pendente no calendário, nem do que conseguir, nem dos leitores, nem de ser muito original, nem de ser diferente de todos os escritores, nem de fazê-lo bem. Coloque a ansiedade num personagem e faça-o agir em consequência. Anote uma das suas ideias, a mais simples, a mais atraente, a primeira que puder capturar, sem se preocupar por perder as restantes pelo caminho. As ideias voltam, sempre voltam. Como se organiza um escritor? A melhor organização depende de duas questões. Uma é saber a partir de que alguém pode escrever com segurança. Pode ser, pôr-se em estado de confissão e escrever como quem conta um segredo, ou fazê-lo observando o entorno, ou recorrendo ao acaso.
Há diferentes atitudes e muitas artimanhas. Encontrar a própria é o que vale. A outra questão. Quase todos os escritores escrevem no horário fixo. Todos os dias, pelo menos uma página. Alguém fala da escrita como um músculo que se deve ser exercitado para que não se atrofie. Se estou escrevendo, algo me parece difícil. Não me mexo do meu estúdio. Durmo lá e só vou para minha casa para comer. Nunca me ponho a escrever nada que previamente não tenha escrito antes mentalmente, como um princípio e um fim já estruturados e sonhados. Depois o que acontece é que a obra nunca alcança a beleza e a perfeição que possuía quando era apenas um sonho na minha mente. Aceitar a imperfeição, ainda que a contragosto, também não está nada mal. É o que afirma Roberto Bolanhos. Dominique Fernandes diz que precisa de uma longa incubação antes de pôr-se a escrever. Desenvolve um plano na sua cabeça durante muito tempo e um dia o lança num caderno de espiral. Coloca um título e desenvolve o diário do seu romance. Escreve planos provisórios, o início dos capítulos e trechos isolados. Pode escrever um conto sem plano, mas um romance aí fica mais difícil. François Giraud, ele sabe o que dizer quando se põe a escrever. Não precisa de esquemas. É imprescindível o computador, uma boa luz e o telefone perto. Cada vez faço mais investigação, diz David Lloyd. Tomo notas, antes em cadernos menores. Agora, cada vez de tamanho maior. E faço sinopses provisórias. E chega um momento em que tens de te pôr a escrever. No meu último romance, Pensamentos Secretos, comecei com uma ideia, depois de ler e comprovar que havia grande interesse sobre o fenômeno da consciência humana. Importou-me muito o contraste entre como abordam o tema os cientistas e os humanistas. O que se deve minha dificuldade para transpor ideias? Você pode estar se perguntando. Bom, por acaso, vê a ideia geral muito clara, mas ao escrevê-la, ela perde todo o interesse. Na sua mente é como um filme, nas suas mãos é como um punhado de areia. Esse argumento que o excitou a escrever, ao longo do tempo começa a se diluir quando chega no papel. Seguramente, a causa está entre as que se seguem. Detecte-a. Não consegue transpor as ideias porque se pergunta se vale a pena escrevê-las. Isso último está ligado à autoconfiança. Não desvalorize aquilo que você faz. Respeite-se e respeitar-se é a base da fluidez criativa. Ao mesmo tempo, a autoconfiança provém da convicção de que, ao escrever, você está exercendo um ato de saúde mental, transformando a realidade, captando dela o que a impacta, embora nunca tivesse reparado nisso, e pode explorá-lo, e de criação. Vá lá, que vale a pena. Você é um privilegiado, mas só se, ao escrever, abrir-se-ão novas portas impossíveis de se alcançar de outro modo. Ou essa ideia tão atrativa é uma boa anedota, mas ao escrevê-la você não sente como sendo sua. Leia as respostas sobre a narrativa e sobre a voz. Também resulta coercitivo para as ideias obrigar-se a ter um argumento prévio e completo. Disse que tem um argumento completo antes de começar. No entanto, ideias produtivas são começos, são finais, são pontas. Mas atenção, tem a ideia, é uma primeira imagem, a ponta, o lampejo, que lhe oferece uma ideia. Só o saberá escrevendo, apesar de tudo. Busque a ideia na página, não na mente. E se ela se ampliará o seu processo mental em ondas concêntricas.
uma ideia vai trazendo outra ideia. Que caminhos conectam, então, a mente ao texto? Averigue qual é o nó dessa ideia, que tem a possibilidade de desenvolvimento. Deveria saber por que trata de contar essa ideia e não outra, e o que essa ideia contém. Se o descobrir, desdobrar a ideia, elaborá-la, trabalhá-la, aprofundá-la, será natural. Depois terá de buscar a direção mais adequada e a construção mais conveniente. E se escrever só partes deste argumento prévio? Em suma, eis um possível itinerário. Anote sem exigir um resultado imediato. Tente conectar outros fatos com o que anotou. Acumule dados, que depois pode descartar se não forem imprescindíveis. Deixe descansar as suas notas e depois estenda o fio narrativo que as conecta e as ordena. Desmonte a ideia, a trama, o enredo em pequenos momentos ou episódios e outras ideias menores. Assinale os que podem compor o seu relato. Use folhas independentes, uma para cada momento. Isto pode facilitar o processo ao permitir-lhe visualizá-los separadamente. Coloque-as sobre uma mesa ou no chão e mude-as de lugar até encontrar a melhor relação entre elas. Escreva o texto respeitando esta ordem. E não tente querer conhecer de antemão o que lhe pode acontecer durante a viagem. É possível que ainda a ideia não esteja realmente transposta. Calma. Cumpriu a primeira etapa do processo. Agora você tem de focalizá-la do seu melhor ângulo. 10. Como continuo o que eu comecei? Bom, você chega na metade da história e não sabe como avançar. Transforme as suas dificuldades em suposições. Para onde pode ir o protagonista? Que outros personagens podem intervir? É possível que surja uma via para continuar, ou que comprove que deve mudar o ponto de vista. Por exemplo, e que aquela não seja a primeira parte, mas e se fosse o final da história? Como é que eu reestruturaria o roteiro? Se tem um fato capaz de gerar um conflito, aprofunde os móveis do assunto, com as suas possíveis implicações. Assinale uma palavra ao acaso num dicionário, num jornal, numa revista ou num livro, até reunir umas 10 palavras. Continue a escrever com elas o texto que já tem começado. E algo muito importante, não persista muito a lógica. Só escreva e reescreva, escreva e reescreva.